Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 27 de maio de 2023, são 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Estou gravando ele um pouquinho mais cedo hoje, porque como vocês sabem, eu estou viajando a Porto Alegre daqui a pouco, vou participar de um evento lá em Porto Alegre. O link está na descrição, Bitcoin Pizza Day. Não deixem de participar se você tiver a oportunidade, né? Bom, falando sobre o que está acontecendo na Ucrânia, os ucranianos continuam um grande trabalho de ataque aqui na retaguarda russa, aqui nas áreas ocupadas. Então a gente teve ataques em Mariupol, em Berdiansk, Melitopol, também aqui em Belgorod, uma série de ataques aqui em Belgorod também. E outra coisa curiosa é a ameaça russa de fazer uma false flag aqui na usina nuclear de Zaporizhia, né, a Enerhodar, né? Os russos estão com planos de fazer uma false flag, de dizer que os ucranianos atacaram a usina, fingindo que teve vazamento e coisa e tal, com o propósito de que as Nações Unidas decretem um cessar-fogo para permitir que observadores internacionais cuidem do assunto aqui em Enerhodar, e dessa forma isso acabe adiando a contraofensiva ucraniana. Ao que tudo indica, a contraofensiva ucraniana é iminente, e os sinais não vêm apenas do campo militar, vem também do campo da informação. Tem 2 vídeos liberados aí que dão a entender que realmente a coisa é iminente, e até os aliados do Putin, o Lula e o Xi Jinping, estão agindo, tentando chegar num acordo de paz, cessar fogo e coisa e tal, ou seja, sinal de que a Rússia está muito preocupada com essa contraofensiva que vai começar. Não vai dar em nada isso, tá? Não tem nenhuma chance, né? Aliás, falando no idiota do Lula, no semi-cerebrado do ladrão corrupto do Lula, ele ligou para o Putin ontem, né, todo cheio de amores com Putin e não sei o que lá, e falou que o G7 tentou pressionar ele para ir do lado para a Ucrânia, ele falou que não ia para o lado da Ucrânia. O Lula ontem sacramentou a posição do Brasil do lado errado dessa guerra. Infelizmente, a verdade é essa. Vamos agora, nós brasileiros temos que torcer muito, mas muito mesmo, para essa guerra não descambar numa terceira guerra mundial, porque a gente vai acabar do lado dos nazistas nessa terceira guerra mundial com o Lula na presidência, né? Infelizmente, é realmente uma situação muito triste. E uma boa notícia é que aqui em Bakhmut os ucranianos conseguiram avançar alguma coisa aqui, conseguiram retomar mais um grande pedaço aqui em Orihovo-Vasilivka, nessa região aqui. Os ucranianos já estão disputando esse vilarejo aqui. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ovelha Gamer, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar só falando sobre algumas notícias antigas, só para dar um fechamento nelas. Vocês lembram, ontem teve o ataque a um instituto sanitário lá em Dnipro, né? Uma clínica psicológica e clínica veterinária, também atingiu casas de pessoas, né? Residências ali em Dnipro. Um absurdo, foram 2 pessoas mortas, 32 feridos, 13 deles ainda estão no hospital e 5 em condições sérias. É o que foi reportado aqui, hoje a gente tem as informações desse ataque ali em Dnipro. Muito triste esse ataque feito pelos russos, de novo, um ataque covarde contra um alvo civil, não tinha nada de militar ali, né? E para vocês terem uma ideia, olha esse drama dessa mulher, ela ficou sabendo que o pai dela está entre as vítimas, aí o militar querendo evitar que ela vá lá, porque eu imagino que não deve estar um corpo bonito de se ver, né? Querendo evitar que ela vá lá para ver o pai dela, uma mulher muito nervosa, evidentemente, realmente um drama isso, né? Bom, e outra coisa curiosa é o seguinte, vocês lembram do navio Ivan Kurs, né, que foi atingido. Que ele foi atingido, a gente sabe que ele foi atingido. A questão, a gente não sabe se ele foi gravemente atingido ou não, né? Eu mostrei para vocês ontem que os russos liberaram imagens do Ivan Kurs, chegando no porto de Sevastopol e que estaria intacto, que não teria nada. Eu acho muito estranho aquilo, falei para vocês, provavelmente a imagem antiga que eles estão reaproveitando, porque realmente para aparecer daquele jeito, sem nenhum arranhão, se tivesse um pequeno arranhão, tivesse uma pequena coisa ali, eu até acreditaria que pode ser ele mesmo, né? De repente o dano não foi isso tudo, né? Agora, outra coisa muito curiosa nisso daí é justamente que a aeronave americana, a USAF
RQ-4, que é um drone de vigilância americano, continua vigiando a área ali. Ó. É como se ele estivesse vigiando realmente alguma coisa importante naquela região. Então a impressão que eu tenho é que esse navio está com algum problema. Ele aquela imagem que apareceu de Sevastopol dele não deve ser verdadeira. Vamos aguardar para ver se a gente tem mais novidades nisso daí, né? Bom, um assunto que está sendo muito falado justamente aqui pelo serviço secreto ucraniano, o GUR, que os russos estão preparando uma provocação massiva, uma false flag, né? Imitando um acidente na usina nuclear de Zaporizhia nas próximas horas, segundo eles dizem aqui. Eles estão planejando atacar o território da usina nuclear e depois disso eles vão anunciar que houve um vazamento de substâncias radioativas. E o que eles vão dizer? Bom, primeiro, obviamente, eles vão culpar a Ucrânia, vão dizer que foi a Ucrânia que fez esse ataque na usina nuclear de Zaporizhia, e eles vão... a ideia deles é provocar a comunidade internacional para conduzir uma investigação detalhada requerendo um cessar-fogo, né? Então, ou seja, eles estão fazendo isso justamente porque eles precisam muito de uma pausa para fazer um reagrupamento operacional, né, para tentar parar a contraofensiva ucraniana. Os russos sabem que os ucranianos vão fazer a contraofensiva e sabem também que eles vão perder uma quantidade significativa de território. Então eles estão jogando todas as armas para tentar impedir essa contraofensiva. Esse caso aqui da usina de Zaporizhia, vocês sabem, a usina de Zaporizhia é essa usina aqui, fica na cidade de Enerhodar aqui, né? Enerhodar é uma cidade pequenininha, é aquelas cidades feitas justamente para os empregados da usina, né? É a maior usina nuclear de toda a Europa e está controlada pelos russos desde o iniciozinho dessa guerra, né? Então é sempre um risco isso daqui. É lógico que os ucranianos não vão bombardear a usina, eles só têm a perder bombardeando a usina, não tem nenhuma lógica dos ucranianos fazerem isso, mas não seria a primeira vez que os russos inventam essa história de que os ucranianos bombardearam Zaporizhia e não sei o que lá. Se vocês lembram, eu até fiz um vídeo, a gente teve um caso desse já no meados do ano passado, e foi mais ou menos nessa situação também. Os russos sabiam que os ucranianos iam para o ataque e que queriam arrumar um pretexto qualquer para qualquer coisa. E foi até engraçado porque ficou a foto do instrutor russo mostrando que a bomba ela veio nesse sentido, né? Entrou no solo, mas ela é do outro lado, ela veio do outro lado e torceu assim, por isso que ficou parecendo que veio do lado dos russos, né? Não, é lógico, ela veio do lado dos russos, evidentemente que veio do lado dos russos. Foram os russos que fizeram o ataque em Enerhodar, né? Enfim, o problema desse tipo de false flag não apenas é a false flag em si, mas é o risco dela, né? Porque um vazamento nuclear no meio de uma guerra é, sem dúvida alguma, uma coisa bastante preocupante, né? Já existe o pedido da ONU para que os russos estabeleçam uma zona livre aqui em Enerhodar, que seria controlada pela ONU. Os russos sairiam daqui para justamente não ter problema com aquela usina, mas é lógico, os russos não querem isso, né? Eles querem usar justamente para esse tipo de coisa como uma ameaça contra os ucranianos. Enfim, eles chegaram a sabotar o pessoal da IAEA, né, que é o pessoal da ONU que está fazendo o monitoramento da situação ali. Eles impediram a rotação do pessoal. O pessoal não conseguiu sair lá da usina ontem, o que levou os ucranianos a crer que essa tentativa de fazer um false flag é iminente, né? Evidentemente, isso já despertou uma série de pessoas falando contra isso, né? O Tobias Ellwood, que é um deputado inglês, já falou que sim, um vazamento radioativo em Zaporizhia vai acionar o artigo 5 da OTAN, ou seja, vai colocar a OTAN nessa guerra. Se os russos brincarem com isso daí, é bom eles começarem a varrer a Praça Vermelha para receber os soldados da OTAN lá logo em seguida, né? Outro indicador de que tem alguma coisa acontecendo é que os indicadores de internet parece que confirmam uma falta de internet afetando toda a península da Crimeia e as partes ocupadas da Ucrânia, inclusive a região de Zaporizhia, nessa tarde, né? Então, ontem à tarde você teve aqui uma falta de acesso à internet em várias partes ali, inclusive Enerhodar, na Crimeia, Simferopol, Sevastopol, ou seja, cortaram a internet mesmo. Por que isso? A gente não sabe. Pode ser justamente para a preparação dessa false flag, pode ser também por conta da ofensiva ucraniana, que, como eu disse, parece que é iminente agora, né?
O David Dee, né, que é um veterano de guerra americano que tem acompanhado também aqui a coisa na Ucrânia, ele está falando aqui justamente sobre, olha só, eu acho que é besteira isso daí, que eles não vão fazer esse tipo de coisa, porque se fizessem, imediatamente seria feito uma incursão da OTAN, separando toda essa área aqui como área neutra, né? Colocaria a usina em si como uma área da OTAN, das Nações Unidas, e toda essa área aqui cuidando pela OTAN, justamente para evitar que os russos tomem novamente. Os russos não vão querer brincar com isso, né? As consequências seriam muito severas. Eles podem ter pensado nessa possibilidade, mas provavelmente não vão seguir com isso daí, né? E aí que tem a coisa curiosa. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque eles estão vendo que a contraofensiva ucraniana é iminente, vai acontecer em pouco tempo. Olha só esse vídeo aqui que foi publicado pelo Zalushny, né, que é o general lá, o comandante em chefe das forças ucranianas. Vou tocar um trechinho para vocês. Україно, рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! Ворогів землі рідної! Ми моїх братів! Противників моїх посад! Нехай рука моя буде твердою! Щоб вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним! Щоб вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справною! Щоб вбивати ворогів! Nechai voля moja буде сталь! Bom, não vou tocar o vídeo todo aqui, mas é um vídeo bacana, é um vídeo cinematográfico mesmo, coisa e tal, e a mensagem basicamente chegou a hora de pegar de volta o que é nosso, né? Ou seja, é um chamado para a guerra que o Zalushny está lançando aí, né? Isso, lógico, tem o objetivo de incentivar os soldados ucranianos, não tenha dúvida, né? Como também botar um pouquinho de medo nos soldados russos, também não tenha dúvida que isso daqui faz parte dessa campanha de informação, né? E o que eles estão falando é isso aí, a hora chegou, vamos pegar de volta o que é nosso. E não foi só ele não. Aqui o Zelensky também fez uma publicação hoje cedo falando que, olha, é a paz que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos como uma herança nessa geração presente. Nós não temos e não queremos outras alternativas. A única alternativa, a única coisa que a gente vai fazer é passar a paz como herança. Nós precisamos chegar no dia em que a gente possa dizer que nós acabamos com essa guerra com a nossa vitória. Ou seja, uma mensagem muito poderosa, né? Olha só, nossa geração esquece. O que a gente quer é deixar paz para os nossos filhos e netos. Pô, poderoso pra caramba isso. Enfim, tudo indica que eles estão realmente preparando para essa contraofensiva muito em breve, né? Talvez ainda hoje, não dá para saber. Assim que começar, certamente a gente vai ficar sabendo. Quer dizer, começar, entenda, começar, ela já começou há um tempão. A gente tem noticiado aqui há vários dias que a Ucrânia bombardeia a retaguarda russa aqui, coisa e tal. Isso nada mais do que a preparação para a contraofensiva, evidentemente, né? Isso tudo faz parte da contraofensiva, né? Começar, ela já começou. O que a gente pode ver agora é a parte mais incisiva dela, vamos dizer assim, e de realmente avanço de tropas, né? Bom, mostrando algumas coisas aqui, teve um grande incêndio numa loja, né, num supermercado em Rostov-on-Don. Rostov-on-Don é essa cidade russa aqui, ó, um porto russo aqui no Mar Negro. De novo, aquela situação a gente não sabe, aqui é uma loja, tá vendo? A gente não sabe se foi um acidente, pode ter sido um acidente, né? Mas é um incêndio grande, a coisa realmente pegando fogo aqui com grande quantidade, né? Parece que 800 metros quadrados já estão pegando fogo lá, né? E é isso que eu falo para vocês, pode ser acidente, pode ser. Agora pode ser também sabotagem, pode ser um monte de coisa isso daí, né? Bom, também houve vários ataques ucranianos na região de Belgorod. Se você reparar aqui, Belgorod, aqui ó, tem vários ataques aqui, foram 4 cidades no total atacadas pelos ucranianos. Uma delas foi uma planta térmica na região. Também teve um explosivo no Ministério de Assuntos Interiores ali na região de Belgorod. Esse daqui foi na cidade de Belgorod mesmo, foi esse ataque aqui em Belgorod mesmo.
E teve outros aqui também, né? Aqui é em Shebekino, que também é na região de Belgorod, também foi atingida alguma coisa ali, né? E esse blogger militar russo aqui, chamado Veterans Notes, né? Observações de um veterano, coisa e tal, disse que ele quase não conseguiu sair de Murom, que é um vilarejo próximo da fronteira ucraniana na região de Belgorod. Olha só, ele fala aqui, ó, por 2 horas os ucranianos bombardearam Belgorod, a região de Belgorod. Eu mal consegui sair fora de Murom. Enquanto isso, existem sérios problemas em Moscou. Não tem mesas livres em pubs, como eles dizem nos canais locais, né? Um país, você diz, né? Qual que é a crítica que ele está fazendo aqui, né? Ele está se ferrando lá na guerra, e lá em Moscou o problema é que os pubs estão lotados de gente, um monte de gente bebendo, fazendo festa e coisa e tal. Enfim, o fato é, os ucranianos bombardearam muito a região de Belgorod. Por que eles fizeram isso? Ora, é parte do esquema, vocês lembram? Eles fizeram aquela incursão grande aqui, isso forçou com que os russos trouxessem muitas tropas para cá. As tropas recém chegaram, ainda não estão organizadas, os ucranianos detectaram as movimentações, vamos atacar as tropas. O quanto antes a gente matar, o quanto a gente conseguir matar de russo que veio para defender Belgorod, melhor, né? Menos um para voltar aqui para Ucrânia e defender o território lá. Então, é isso daí que aconteceu, várias explosões em Belgorod. Agora, também teve um ataque na região de Pskov. Pskov fica próximo da Estônia. Um gasoduto que passa aqui, ó. Aqui, na verdade, o ataque foi aqui, ó, foi próximo da Letônia, né? Da Letônia mais do que a Estônia. Pskov é essa cidade, mas o Oblast é isso tudo aqui, ó. O Oblast é isso tudo, e o ataque foi aqui, justamente uma explosão num prédio administrativo do gasoduto que passa ali na região. Então é um gasoduto que passa aqui e ele foi atacado. Não se sabe se foram ucranianos, o que houve exatamente ali, mas é possível que tenham sido sim os ucranianos, né? Agora, a maior quantidade de ataques foi mesmo na área ocupada pelos russos ali na Ucrânia, né? Então aqui tem uma grande explosão que aconteceu em Berdiansk, novas explosões em Berdiansk, explosões na área do porto. Olha só, eu vou tocar aqui para vocês, eu acho que eu tô com... Aqui, eu tenho aqui também. É só o som, tá? Não dá para ver nada, é só o som mesmo. Pois é, Berdiansk é essa região aqui da Ucrânia ocupada pelos russos. É um porto muito importante, é uma cidade que é muito usada para logística pelos russos, justamente porque ela está a mais de 80 quilômetros aqui da linha de frente, então o HIMARS, em tese, não chega em Berdiansk, então eles estavam usando muito essa área que é Berdiansk, Mariupol, essa região toda aqui eles usam muito, chegando até aqui em Renichesk, aqui, essa região toda é muito usada por conta disso, né? Os russos botaram toda a retaguarda deles aqui, toda a logística deles nessa região. E Berdiansk está sendo muito atacada. Hoje foram vários ataques aqui, ó. Aqui teve outra explosão em Novopetrivka, que não é em Berdiansk propriamente dito, é do lado aqui, ó, essa cidadezinha do lado. Teve também uma explosão lá. E esse aqui é o fogo em Berdiansk, que ainda estava queimando um dia depois do ataque. Vocês lembram que ontem a gente falou também que teve ataque em Berdiansk ontem também. E nesse ataque aqui particular, que foi na cidade de Berdiansk mesmo, o fogo ainda está pegando fogo até este momento. Ou seja, não parou de pegar fogo, o que significa que seja lá o que foi atingido, tinha muita munição lá nesse depósito, né? Outro lugar que foi atingido foi a Azovstal em Mariupol. E isso daqui é uma explosão muito grande, tá? A Azovstal, vocês lembram, é aqui em Mariupol, né? É aquela fábrica, siderúrgica, que foi um dos últimos pontos de resistência dos ucranianos aqui na cidade, né? Os ucranianos defenderam bravamente a cidade de Mariupol por vários meses, totalmente cercados, sem água, sem comida, sem munição, continuaram defendendo, mas lógico, né, à medida que a coisa foi diminuindo, eles acabaram todos aqui apenas em Azovstal, e foi o último bastião aqui, foi na siderúrgica de Azovstal, que está totalmente destruída agora, infelizmente, né? Enfim, só que
Depois os ucranianos se renderam, saíram daqui, e adivinha, os russos passaram a usar Azovstal como um depósito militar, né, para guardar munição, guardar equipamento e coisa e tal, justamente porque é um lugar que é bem protegido, né? Só que os ucranianos parece que conseguiram perfurar aquilo ali e atingir com vontade, né? Devem ter usado algum tipo de arma perfurante aqui para chegar nos túneis lá embaixo e conseguir explodir isso daí. Foi uma explosão muito grande, não sei se dá para vocês verem aqui o tamanho da explosão, mas realmente é uma explosão muito grande aqui. Provavelmente um Storm Shadow foi usado nesse caso aqui. Mariupol já está no limite dos HIMARS também, pouco provável eles terem usado um HIMARS, provavelmente foi um Storm Shadow, né? E teve outras explosões em Mariupol também, não foi a única, né? Essa aqui foi uma delas, mas teve outras explosões também lá na região. E a situação é que os russos chegaram até a criar agora checkpoints para bloquear o acesso até Azovstal. Eles estão tentando limpar os fragmentos que aconteceram lá e resgatar os soldados russos que ficaram presos nos fragmentos. Ou seja, parece que a explosão foi realmente muito grande, né? Vários ônibus com trabalhadores estão sendo enviados para Azovstal para limpar os fragmentos lá. A versão oficial é que está sendo colocada que eles procuram por outros trabalhadores que estariam presos nas ferragens lá, nos destroços, mas todo mundo sabe o que eles estavam fazendo lá de fato à noite, mas eles fingem, né? Alguns não mentem, outros acreditam. Nós concluímos que as coisas estão muito ruins para a Rússia em Azovstal, né? E tá aqui a foto do pessoal passando num checkpoint para tentar desobstruir ali a região, né? O DefMon lembra que o Storm Shadow ele tem a capacidade de bunker busting. O que é bunker busting, né? É aquela carga que ela não detona imediatamente, ela atinge o solo e aí ela continua perfurando e ela detona depois, que é justamente para atingir bunkers, né? Estruturas subterrâneas, né? Pode ser que tenha sido exatamente isso que foi usado aqui, né? Aqui no Telegram russo do Voenkor, que é um blogger militar russo, ele coloca aqui, olha só, parece que foram 450 mortos, né? Uma semana atrás foi mais de 200 dos nossos soldados foram mortos com ataque e agora mais 250 mortos ali em Mariupol, ou seja, dessa vez o ataque foi direcionado a uma força especial com experiência e marines ali em Mariupol. Então não apenas foram 250 mortos ali em Mariupol, segundo esse blogger militar russo, como eram forças muito experientes, forças especiais russas que foram limpas ali, né? Isso explica porque que eles estão tentando ver se tiram alguém dos destroços ali. A coisa deve ter sido catastrófica mesmo para os russos lá em Mariupol, ou seja, boas notícias. Além de Mariupol, também teve aqui Nikolsk, né? Nikolsk é essa outra cidadezinha aqui, e muito usada também, mesma história, né? Todas essas cidades por aqui são muito usadas pelos russos para logística. Então Nikolsk está aqui e parece que também sofreu uma série de ataques aqui, uma série de bombas justamente visando limpar um bocado dos russos que tem ali, né? O alvo teria sido essa estrutura aqui, parece um prédio, alguma coisa assim, né? Aqui, ó, essa estrutura aqui teria sido atingida nesse ataque, né? Bom, e também teve uma outra explosão muito forte ali em Ivanhard. Ivanhard é do lado de Bakhmut. Ivanhard, essa região aqui, né? Vocês lembram, Optine e Ivanhard foram frentes de batalha durante muito tempo, né? Os ucranianos e russos lutaram muito tempo por aqui. Agora está sob controle russo, mas os ucranianos atingiram alguma coisa bem significativa aqui, porque foi uma explosão realmente enorme aqui. Olha o tamanho desse cogumelo que formou aqui. Provavelmente algum depósito de munição muito grande ou algum bunker aqui na região também, né? Bom, no final, sumarizando tudo, foram destruídos 5 drones de reconhecimento inimigo e os mísseis atingiram posições de artilharia, além disso, 3 pontos de controle, 3 áreas de concentração de armas e equipamentos militares, 2 armazéns de munição,
2 unidades de artilharia, enfim, um monte de coisa aqui que foi atingida nas últimas horas ali na retaguarda russa, o que tem sido o padrão nesses últimos dias, já desde o início do ano, né? A gente não tem muita informação da linha de frente dos ucranianos, claramente está havendo silêncio operacional, eles não querem que se fale nada sobre o que está acontecendo de fato na linha de frente, mas a gente tem algumas informações dos russos, né? O Raibar, ele está dizendo aqui que em Bakhmut as forças ucranianas continuaram a avançar no flanco contra posições do exército russo, próxima a Orihovo-Vasilivka. E dado sobre esse ataque do inimigo, os defensores recuaram na direção nordeste e 1 quilômetro, né? E no momento a luta continua na área de floresta, né? Para a gente entender melhor o que é, esse mapa aqui explica melhor aqui. Aqui é o norte de Bakhmut, né? E você lembra, os russos tinham avançado aqui até Orihovo-Vasilivka, alguns disseram que eles chegaram até aqui a Novomarkov, ou pelo menos tentaram atacar Novomarkov, mas essa área toda aqui já foi limpa pelos ucranianos, e aparentemente a maior parte de Orihovo-Vasilivka também já foi tomada pelos ucranianos, e aqui esse é o movimento que o Raibar está falando. Os russos foram obrigados a recuar aqui até a área de floresta aqui, tá vendo que tem uma área de floresta aqui, que é onde está havendo a batalha neste momento por essa região aqui. Por que isso daqui é importante? Isso daqui é importante por 2 motivos, né? Primeiro, lógico, isso... Aqui, tá vendo? Aqui, olha só onde é que estava. Esse mapa aqui ainda está mostrando a posição anterior nessa região aqui, ó. Orihovo-Vasilivka, estava em disputa aqui com os ucranianos já, mas os russos tinham chegado aqui até próximo de Novomarkov. Só que toda essa área aqui já foi retomada pelos ucranianos e a luta está agora nessa região aqui de floresta que tem aqui. Tudo isso daqui já foi retomado pelos ucranianos. Por que isso aqui é importante? Então, primeira coisa, isso daqui era o que tinha mais próximo de Sloviansk e Kramatorsk. Sloviansk e Kramatorsk são as 2 grandes cidades que tem no Oblast de Donetsk. Em tese, se os russos querem, entre aspas, liberar todo o Oblast de Donetsk, eles teriam que tomar essas cidades. São cidades muito grandes, eles jamais conseguiriam tomar isso, mas de qualquer forma eles poderiam chegar perto e causar um monte de dor de cabeça ali, né? O mero fato deles começarem a disputar essas cidades já forçaria muitos civis a sair daqui, já seria uma dor de cabeça enorme para os ucranianos. Então o fato dessa perna aqui, desse flanco aqui, ter sido dizimado é uma boa notícia, impede que os russos continuem avançando aqui pela M3, que certamente seria o objetivo deles, né? Além disso, lógico, isso torna Bakhmut mais vulnerável para os ucranianos, né? Vocês sabem, o grupo Wagner está saindo de Bakhmut, está colocando as tropas russas no lugar deles, e da experiência que a gente tem, as tropas russas não têm a mesma capacidade do Wagner de conseguir avançar. E mesmo na defesa costumam não ter a mesma tenacidade. Então os ucranianos, limpando esses flancos aqui ao norte e ao sul também, eles continuam atacando ao sul também, muito em breve vai chegar a hora de Bakhmut voltar para as mãos ucranianas, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a situação do grupo Wagner, que continua entregando suas posições em Bakhmut para o exército russo. Eles ressaltam que não viram nenhuma confirmação visual de que as forças russas estão de fato tomando as posições do grupo Wagner por elas próximas, ou que o Wagner esteja saindo da cidade. Então é bom deixar claro que, embora eles estejam falando isso e coisa e tal, por enquanto, ver mesmo isso acontecer, a gente não viu, né? As fontes ucranianas dizem que o grupo Wagner ainda está em Bakhmut, mas que o ritmo, né, da ofensiva russa diminuiu bastante, continua a diminuir ali na região. Eles falam aqui que os contra-ataques ucranianos em Bakhmut continuam e podem complicar o apoio russo na região de Bakhmut, ou seja, podem impedir que o exército russo substitua o grupo Wagner, né? E fala aqui novamente sobre o contra-ataque com sucesso na região de Orihovo-Vasilivka, e o pessoal está reclamando aqui que o grupo Wagner que estava na região, foram eles que recuaram, enfim, e que os ucranianos capturaram as posições elevadas ao longo da E40, né, que liga Bakhmut a Sloviansk. E40
muito provavelmente é essa rodovia aqui que está com o label de M3 aqui nesse mapa. Nesse mapa tem algumas diferenças de rodovias, de nome de rodovia aqui, né? Agora, outra coisa curiosa é isso daqui, ó. O Kremlin está provavelmente revivendo sua campanha de informação para tentar forçar o Ocidente em forçar a Ucrânia a aceitar concessões e negociar em termos favoráveis com a Rússia, né? E a gente vai ver algumas indicações disso, 2 peões ali. O primeiro, embaixador chinês chegou na Europa falando não, que temos que forçar a Ucrânia a um cessar-fogo, ela aceitar a perda dos territórios que estão lá e coisa e tal. Muito engraçado, né? A troco de quê, né? E por outro lado, o capacho do Putin, que é o Lula, também falando, olha só, o Lula está falando paz com a Rússia. É lógico que o Lula está falando paz com a Rússia. Ele está falando tudo que a Rússia quer. O que ele chama de paz é a vitória da Rússia nessa guerra. Então, é lógico que o Putin está recebendo o Lula, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso mais adiante, né? Tá havendo o Festival de Cannes com muitos protestos contra a Rússia. Essa modelo ucraniana foi lá com uma roupa Fuck You Putin. Não foi a única, já teve vários protestos acontecendo lá. Outra coisa curiosa, né? Os alemães têm uma versão do Storm Shadow chamada Taurus, que é similar, mas tem uma capacidade de até 500 km, né? E parece que os ucranianos fizeram o pedido formal aos alemães para comprar essa arma, né? Eles querem essa arma para eles agora na contraofensiva. Vamos ver, pode ser que seja uma boa alternativa, sem dúvida alguma, ajuda o esforço ucraniano. Outra coisa, a gente está falando, né, que está havendo um movimento muito estranho na Rússia, né? O Prigozhin, com aquelas críticas abertas, aquela entrevista que ele criticou abertamente o Putin, disse que a operação militar especial, né, essa invasão da Ucrânia, não levou a nada, ao contrário, todos os objetivos foram ao contrário, né? Queriam acabar com a Ucrânia está mais forte do que nunca, queriam desmilitarizar a Ucrânia, o exército ucraniano está cada vez mais forte, ou seja, não conseguiram nada, né? E agora a gente vê aqui, ó, um dos analistas lá russos, né? Que isso aqui foi na televisão russa, tá? E lembra, a televisão russa é estatal, então isso aqui é tudo programado, não tem nada de surpresa aqui, nada de o convidado falou uma coisa que a gente não esperava, não existe isso lá. É tudo combinado antes. Olha só o que o cara disse, né? Nós precisamos eleger um governo diferente que irá acabar com essa história com a Ucrânia e irá construir uma relação normal com os países europeus, né? O Boris Nemtsov estava falando isso lá na coisa, né? Agora, é aquele negócio, junta isso daí com esse negócio do Prigozhin e a impressão que dá é exatamente essa. Qual que é o plano do Kremlin? É justamente colocar o Prigozhin como alternativa ao Putin. Mas ele não tem chance de fato, tá? Embora eles queiram colocar ele no lugar e coisa e tal, não tem. Embora tenha esse movimento, eles estejam fazendo essas informações todas, o que eles querem é colocar medo no Ocidente. O que eles querem dizer para o Ocidente, olha só, se o Putin não ganhar alguma coisa nessa guerra, olha só, pode ser pior do que o Putin, pode ser o Prigozhin. É isso que esse pessoal está tentando convencer os europeus a forçar a Ucrânia a ceder alguma coisa. Porque, tá vendo? Pode não ser o Putin, pode ser o Prigozhin. O Prigozhin é ainda pior que o Putin, não sei o que lá e coisa e tal. Mas, lembra, o Putin e o Prigozhin são unha e carne. Essa oposição do Prigozhin ao Putin, isso é acordo entre eles. Eles estão fazendo isso de propósito. Essa é a estratégia. Entendeu? Por que vocês acham que a gente tem acesso a essas coisas aqui, entrevista do Prigozhin e coisa e tal, né? É lógico que eles deixam isso porque eles querem que o Ocidente pense que a alternativa ao Putin é o Prigozhin, e se a Ucrânia bater muito na Rússia, o Putin cai, e aí vai vir o Prigozhin, vai ser pior ainda, porque o cara é maluco, o cara não bate bem da cabeça, vai lançar bomba atômica e não sei o que lá. E não tem nenhuma chance disso acontecer. Isso é só jogo de cena deles para justamente tentar isso daqui. Um enviado chinês foi falar com os países europeus, certamente com essa história que eu estou contando para vocês. Olha só, o Putin tá mal, existe uma tentativa de golpe na Rússia, o Prigozhin pode assumir o controle, vai ser muito pior. A gente não tem controle sobre o Prigozhin, a gente tem controle sobre o Putin, coisa e tal. Então, temos que dar alguma coisa para o Putin sair de forma
digna dessa guerra e coisa e tal. E daí, isso não é o que está falando aqui na reportagem, tá? Isso é o que eu estou dizendo, que eu acho que está sendo falado por esse pessoal, porque não tem lógica nenhuma. O que esse enviado chinês iria falar? Ah, não, vamos deixar o Putin ficar com os territórios porque ele é bonito. Não, né? É lógico que ele tem que ter algum argumento para isso. E muito provavelmente esse é o argumento, né? Enfim, eu não acredito que os americanos e que os europeus vão cair nisso daí. O embaixador chinês ainda falou que não, porque a Europa precisa garantir a sua autonomia e deixar de ser aliada dos Estados Unidos. Olha só como é que é o mesmo papo de anti-americanismo, né? Lá também que eles estão tentando colar. É o mesmo papo que pega muita gente aqui no Brasil, né? Gente, não tem nada a ver com ser a favor dos Estados Unidos ou ser contra os Estados Unidos. A situação fática é a seguinte: a Rússia invadiu um país pacífico. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa, porque se tolerar esse tipo de coisa, o que vai ter de país invadindo os vizinhos aí? Pronto, nunca mais a gente vai ter paz aqui no planeta. Vai ser um inferno de guerra para tudo quanto é lado. Então não se pode tolerar isso. Não interessa se os Estados Unidos estão do lado certo. O ponto é esse. Não tem esse negócio de ficar, ah não, você é a favor dos Estados Unidos, a favor da Europa e coisa e tal. Que coisa é essa, gente? Eles estão do lado certo, porra. A coisa em si, o fato em si é óbvio. Um país invadiu o outro, não tem o que dizer, né? E aí fica esse pessoal aqui, repara como é que é o mesmo papo que eles falam. Não, porque a Europa tem que ficar, tem que se distanciar dos Estados Unidos. Ah, porra. E vai se aliar à China? É isso? Tá. Pra cima de mim? Porra, para com isso, né? Mas a vergonha nossa aqui é muito maior do que a vergonha chinesa, né? Porque essa aqui é a TASS, que é a agência de notícias russa, uma das principais lá, e o presidente brasileiro garantiu a Putin que, apesar do pedido das nações do Ocidente, o Brasil não vai enviar armas e munições para a Ucrânia, porque entende que seriam usadas contra Moscou e coisa e tal. Ou seja, o Lula foi lá, agachou na frente do Putin, mostrou o cu, falou, tá aqui, Putin, eu limpei direitinho para você me fuder, entra aí com força, tô com saudade, coisa e tal, né? Infelizmente é isso daí. E a merda é que isso daqui, olha só, praticamente marca uma aliança Brasil-Rússia. É praticamente isso. É o que está dizendo aqui. Você juntar isso daqui com o G7, que foi o Lula ficar lá, não querer falar com o Zelensky, ficou num canto ali da sala, não foi lá falar com ele, depois inventou uma desculpa. Ah, não, porque marcou hora, mas ele não apareceu. Cara, vocês estavam ali do lado um do outro, porra. Era só levantar e cumprimentar o cara ali. Que história é essa de que não marcou hora, mas não apareceu e coisa e tal? Vocês estavam na mesma sala, porra. É um idiota esse Lula, puta que pariu, um ridículo. E o pior, mas o pior é isso, se ele fosse só um ridículo, um patético, corrupto, menos mal, mas além disso tudo, esse cara se alinha automaticamente com todas as ditaduras sanguinárias do mundo. É só governo ditatorial que ele se alinha. E tá aí se amarrando a Rússia e amarrando todos nós, né? Esse é o problema, né? Enfim, o Putin interrompeu uma reunião para atender o telefone do Lula, né? Fórum, vocês sabem, é uma revista socialista aqui do Brasil, tá dizendo que tá vendo como é que o Lula tá bem cotado com o Putin. É lógico que tá, porra. O Lula tá falando todas as merdas que o Putin quer que ele fala. É lógico que o Putin vai falar que não, que aceita. Olha só, o Putin confirma interesse em dialogar sobre a Ucrânia. É lógico que ele quer dialogar, porra. O que o Lula tá falando é exatamente o que ele quer. Quer manter o território, congelar o conflito, fazer cessar fogo. Por que eles querem isso tudo? Porque eles sabem que a Ucrânia tá vindo com tudo agora, com a contraofensiva, e vai destruir tudo ali, vai retomar os territórios todos. Então é lógico que o Putin quer dialogar. Não, vamos dialogar agora. Por que ele não dialogou antes de invadir a Ucrânia? Por que ele só quer dialogar agora que ele invadiu, tomou um monte de coisa lá? Que história é essa, né? Mas o pior é isso, né? O pessoal fica aqui, a imprensa brasileira já está toda contra a Ucrânia, a favor da Rússia e coisa e tal. Olha só, o Brasil está embicado se acontecer, tomara que não aconteça, uma terceira guerra mundial, não está tão longe, porque repara, o que a gente está falando aqui, ó, da usina de Zaporizhia, se isso aqui acontecer, se realmente os russos fizerem uma brincadeira dessa, a OTAN vai entrar. Vai ter voto do artigo 5º da OTAN aqui. E aí, meu amigo, pronto, Terceira Guerra Mundial começou. E pode acontecer hoje. Pode ser que hoje, quando a gente for dormir de noite, estejamos na Terceira Guerra Mundial.
se essa coisa aqui acontecer. E tá o Lula botando a gente do lado do Hitler da nossa geração, do lado do maluco que resolveu invadir o país vizinho porque tinha sonhos de grandeza, porque estava fraco politicamente, porque está morrendo e queria deixar um legado para a Rússia, dizer que era um grande tsar que aumentou o território da Rússia, vai acabar ferrando a Rússia completamente. E aí o que resta a eles é isso daqui, ó, é a ameaça nuclear. Rússia ameaça nuclear caso a Ucrânia receba armas de aliados. Repara de novo, olha como é que é a manchete, como é que a imprensa brasileira já está toda seguindo a deixa do Lula. Aqui, ó, receba armas de aliados. Não, não é isso. O que o Medvedev falou, isso daqui é um recuo em relação à posição deles anterior, é aqui, ó, em caso receba armas nucleares. Aqui, ó, para Dmitry, caso armas nucleares sejam entregues ao território ucraniano, um ataque preventivo será efetuado e coisa e tal. Ou seja, os russos ameaçaram usar armas nucleares quando os Estados Unidos forneceram HIMARS, quando forneceram os tanques, quando forneceram os jatos F-16 e não sei mais o que. Todas as armas que o pessoal do Ocidente promete para a Ucrânia, os russos falam em coisa armada. Agora, isso aqui é um recuo. Eles estão dizendo que só se os americanos entregarem armas nucleares para a Ucrânia que eles vão usar um strike preventivo, né? Ou seja, eles estão recuando, na verdade. Estão recuando porque aquilo que eu falei para vocês, eles não têm como usar armas nucleares. A China não deixa. Xi Jinping já falou que isso ia acabar com a economia global. Eles estão proibidos de usar armas nucleares e também tem a questão do Kinzhal, que a gente explicou num vídeo aí há 2 dias atrás, né? Então, ou seja, é só isso. O preocupante dessa história é isso, né? O Lula e a imprensa nacional já estão todo mundo preparado para botar o Brasil do lado errado nessa guerra, se acontecer essa terceira guerra. Nós brasileiros temos que torcer muito para não acontecer essa guerra, para a contraofensiva ucraniana ser um sucesso, recuperar a área toda e acabar essa coisa o quanto antes, né? E o Putin não vai cair, não. O Putin tem força lá para continuar, não vai ser o Prigozhin no lugar dele. Tudo isso daí faz parte do teatrinho deles para tentar convencer o Ocidente a impedir a contraofensiva ucraniana. O fato de eles estarem fazendo isso, perceba, é desespero. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.